Vlog de pintura. Mas tem tinta. Na mesma hora que você se encontra ali na pintura, uma pincelada você se perde. Agora eu tô perdida, né, no caso. Deus. Vou começar a pintura desses 3 quadros aqui. Agora são 9h50. Tenho poucos dias pra fazer esse quadro, porque a cliente já vai levar com ela em viagem. Ela não mora aqui no Brasil. Então tô um pouco apreensivo. Comprei materiais ontem pra fazer esse trabalho. Vou preparar a tela com um pouquinho de gesso. Desenhar um pouquinho nela também pra eu entender o abstrato. E depois eu vou partir pra pintura. Então, vem comigo! Eu fiz alguns estudos que ficaram mais legais. A cliente também aprovou, então tem algumas coisas aqui que eu fiquei rabiscando. Os 3 trabalhos vão ser abstratos, um deles vai ter um elemento um pouquinho mais construídos, os outros vão ter mais fluidez. Mas eu preciso entender como é que funciona isso no todo. Vou fazer um desenho bem rápido, para entender um pouco de proporção. E depois eu passo o gesso por cima, e aí esse desenho não vai me atrapalhar na hora de pintar, tá? Então tá bom. Cabeça de artista é bem maluca. Essa base acrílica aqui é muito boa, tenho passado por cima de alguns desenhos que eu faço, e aí ela fixa bem ali na tela. Quando eu for pintar, o desenho não vai se mexer ou borrar a pintura, então tem sido muito legal. A secagem é bem rapidinha também. Ontem eu fui na loja de materiais de arte e eu comprei tanta coisa. Comprei bastante tinta, essa daqui pra fazer o fundo, ele é um amarelo de Nápoles claro, então vai ficar um fundo mais neutro. Comprei também um branco, um amarelo ocre e um azul. Vou usar nesse trabalho também um bastão de óleo, bem gostoso de usar, ó. Eu peguei esse laranja aqui que eu não tinha. Tem algumas outras cores aqui. Ele é bem durinho, ó. E eu vou usar para riscar, para ter uma cor de destaque. Fiz também a reposição de alguns materiais, comprei uns lápis que eu tava precisando. Comprei uma tinta terracena queimada de óleo que a minha acabou, eu preciso continuar de alguns outros trabalhos, até mesmo para esse daqui, talvez eu use um pouco. Então eu já peguei, e peguei também um preto que o meu acabou, e este daqui é tudo. Tem um bastãozão de tinta óleo, porque a minha sépia acabou. Eu uso horrores. Essas tintas que eu uso mais, vale a pena comprar o tubo grande.
Já tinha aqui no ateliê outras tintas acrílicas, então eu não comprei muitas por conta disso. Separei aqui as tintas que eu vou usar, então vou começar com essas daqui. O branco eu vou usar como uma mistura, mas essas daqui vão ser a base da pintura com um pouco de marrom. Acho que cabe mais um azul, porque esse aqui vai ficar uma paleta bonita, né? Acho que vai funcionar. Essas daqui eu pretendo usar numa etapa um pouquinho mais pra frente do trabalho, pra não ficar tão colorido. E aí o bastão de óleo também vai lá nas últimas camadas. Vou usar spray, então eu tenho aqui um spray. Já tô pintando aqui há algumas horas. É muito divertido e muito caótico fazer um trabalho abstrato. Porque as coisas vão acontecendo, né? Mas tem tinta. Tem tinta em todos os lugares. Fui criando algumas coisas com algumas formas mais definidas no começo. Depois eu fui trazendo algumas coisas mais aleatórias dentro dessas formas que eu criei anteriormente. E fui melhorando também uns ajustes de cores e jogando mais cor para um quadro do que para outro, que eu acho que fica menos bagunçado. Na minha cabeça, pelo menos, funciona um pouco mais. Já são mais de 2 da tarde. Hoje eu tenho aula, dou aula numa escola aqui à noite. Então eu ainda tenho que almoçar, tenho que treinar, arrumar algumas outras coisas de trabalho. Então tô acabando a sessão de pintura por hoje, mas ela rendeu bem. Tô gostando do resultado. E eu vou dar uma limpada um pouquinho nas cores, usando esse fundo neutro que eu escolhi, o amarelo nápoles claro. E meio que eu vou limpando algumas áreas que eu acho que dá pra diminuir das cores, como se fosse aparecer o fundo, sabe? Então eu vou dar uma refinada na pintura usando este daqui. Vamos ver o que vai sair.
Por hoje deu. Vamos lá. Já tô tudo sujo de tinta. Nesse daqui eu acho que eu vou colocar uns tons mais terrosos. E diminuir um pouco desse azul. Porque eu acho que eu quero o azul de destaque bem no meio. Acho que vai ficar bem massa. Acho que marrom, laranja e o ocre. Tinta. Tava fazendo sentido o que eu tava fazendo nesse terceiro quadro aqui. E aí eu pintei muitas coisas. Tirei coisas. Começou a ficar cinza. A gente tem que confiar no processo, mas também não dá pra deixar só na mão dele, né? Tinha um monte de coisa aqui que eu passei a trincha, passei pano, esponja pra ir tirando, tá? Uma cara deste tamanho de tinta, que eu acho que eu vou ter que esperar secar. Aqui tô curtindo muito, tá fazendo bem sentido. Então, com cuidado. Agora aqui em cima, eu vou fazer só mais algumas coisas, porque tem algumas partes que estão secas ali em cima. Aí eu consigo trabalhar um gradiente legal, sem fazer uma misturança. Aquele miolo ali, ó, pegando a esquerda, tá virando um marrom. Não sei. Na mesma hora que você se encontra ali numa parte do projeto, da pintura, uma pincelada você se perde. Agora eu tô perdida, né, no caso. Mas assim, gostei muito do que eu fiz desse primeiro aqui. Esse eu acho que tá vindo uma coisa bem legal. Tinta tena. Dei uma sujada em alguns fundos ali, usei um outro tom de azul, que eu acho que casou bem com todos esses daqui. Isso daqui eu tô querendo manter, não ia manter, talvez eu mantenha por um tempo. E vou causar mais coisas aqui. Depois tem que fazer mais uma limpa com o fundo e tal. O do meio, 10 de 10. Indo bem tranquilo. Agora aqui, menina do céu. Escuro, não vou conseguir gravar muita coisa. Apesar de ser tinta acrílica, a minha mãe encanta. Puro caos. Apesar de ser tinta acrílica, e que bom que é tinta acrílica porque aí seca rápido, ainda assim ela tá demorando um pouquinho, porque é uma camada muito espessa, né? Tudo bem. E aí tem algumas partes que misturou demais, ficou muito marcado com o pincel, que eu quero trabalhar um pouco mais esse acabamento, pra ficar um pouquinho mais bonito. E entre uma cor e outra, eu não queria que ficasse muito manchado, ou que ficasse uma cor muito confusa, sabe? Eu queria uma delimitação um pouco melhor em algumas cores, assim, não em tudo. Em tudo eu também não vou nem conseguir fazer, né? Mas no que der, no que der pra eu trabalhar com um acabamento um pouquinho mais polido entre transições, ou de repente uma tinta sobre a outra não tem uma transição, mas ela tem um encontro bonito entre elas, assim, sabe? É isso que eu quero fazer nessa terceira. E aí eu tenho que ficar esperando pacientemente a secagem da tinta para que não fique uma bagunça e eu não perca coisas que eu já fiz que estão bonitas ou que tem potencial para ficar legal ali, sabe?
Mas é isso, né? Essa foi a terceira sessão de trabalho. Hoje eu trabalhei só de tarde, tive outros compromissos de manhã. Agora à noite eu não vou fazer, tenho outros desenhos pra fazer também. E é isso. Amanhã de manhã eu volto a pintar com uma outra cabeça, mais organizado também. Começando com o ajuste deste daqui, que eu acho que eu preciso arrumar coisas ainda, dar uns direcionamentos melhores. Amanhã também eu vou encontrar a minha amiga, que encomendou esses quadros. Eu não mostrei nada pra ela ainda. Tá ruim pra mim entender o que tá acontecendo, imagina pra outras pessoas. Mas amanhã eu vou encontrar a Ju e aí eu vou trocar uma ideia melhor com ela pra ver o que ela tá achando, se tá fazendo sentido. Ela pode não gostar de nada do que eu tô fazendo, eu tô amando aquele quadro ali do meio. Talvez não faça sentido pra ela, né? O quadro tem que fazer um pouquinho mais de sentido pra quem tá comprando ele, quando é por encomenda, do que somente a mim, né? Acho que sim. Eu conversando com ela, eu vou ter um direcionamento melhor, apesar de ser só à noite. Durante o dia eu vou conseguir consertar algumas coisas. E à noite eu preciso ter alguma coisa um pouquinho mais concreta, limpa e com um caminho um pouquinho mais definido ali para alguns retoques de umas últimas camadas, assim. Eu acho que até amanhã à noite eu preciso estar na metade desse projeto. E aí, no máximo, fazer mais uns 2, 3 dias de trabalho aqui, em algumas sessões de pintura para fazer acabamento, definir algumas coisas melhores. Eu ainda quero entrar com o giz pastel e o bastão de óleo. Preciso de mais umas 3 sessões para fazer esses riscos diferentes. Sei que eu preciso consertar coisas, né? Não sei como que eles vão reagir e interagir com a obra num todo. Mas acho que tá tudo no prazo ideal. Tá nada fora do lugar, não. A não ser a minha bancada. As tintas estão tão sujas que eu já nem reconheço mais qual cor tá nesse tubo. Corrigi umas coisas que estavam aqui e fiz uns abstratos mais tchan nesse de cá. Tá ficando legal. Esse aqui eu acho que eu vou fazer uma grande massa mais uniforme, com gradiente bonito por aqui. E eu acredito que uma mancha abstrata ali. Não sei. Não sei, não sei. Deixa eu fazer um rosa, rosinha. Rosinha bem... Isso aí, isso aí.